pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Estrogênicas, o podcast de saúde da mulher. Eu sou a doutora Lau. E eu sou a Leila. E hoje a gente vai falar de um tema que a gente adora, que a gente vive o nosso dia a dia. A gente vai falar de infertilidade. O que é infertilidade? A gente tem que pensar sempre que infertilidade é uma doença, né? Ela tem até CID. E a gente às vezes não leva isso muito a sério, não trata a infertilidade como uma doença e ela ainda tem um tabu muito grande, né, Leila? Demais. Eu gostei de você falar que a infertilidade tem CID. Tem CID. Né? E eu queria dizer que CID é o Código Internacional de Doenças, eu traduzo, tá, gente? Eu faço Acho ótimo isso. Tradução das palavras técnicas. Por que eu quis falar isso? Porque quando a gente fala de infertilidade, as pessoas não pensam numa doença. Elas pensam num castigo. Isso. Né? Num demérito. Exatamente. Então, eu acho que a gente precisa quebrar esse tabu de que a infertilidade é um demérito, é um pecado, né? Você não foi agraciado com a bênção de conseguir ter um filho. Uhum. Né? Lembro do meu, vou falar uma coisa longínqua, né? No meu mestrado, que eu fiz justamente na área de saúde coletiva sobre infertilidade. E uma das coisas que a gente pesquisava era qual o impacto de você receber um diagnóstico de infertilidade, né? Como que as pessoas recebiam esse diagnóstico, né? O que você sentiu? Eu lembro que uma das perguntas era essa. O que você sentiu quando o médico disse para você tem infertilidade? A gente nem faz isso mais, né, Lau? Não faz. Eu acho que a gente nem lida com isso dessa forma, né? Mas é uma doença como outra qualquer, né? Uhum. Como você disse aí, a gente estava conversando. Por que a gente não tem medo de tratar outras doenças e tem medo da infertilidade, né? A gente tem um tabu muito grande, né, com relação à infertilidade. É muito difícil para um casal aceitar ir no consultório, né? Começa ali a jornada, né, de sofrimento, porque começa a tentar. E as pessoas, hoje a gente estava conversando até mais cedo disso, né? Que as pessoas, elas programam, né? Eu vou parar de usar a minha pílula em dezembro para eu poder engravidar em janeiro, porque eu quero ter meu filho em outubro para ele ser do signo tal. Não funciona assim, né? E quando a pessoa para a pílula, né? Ou qualquer outro método que ela está usando, e tenta um mês, não dá certo, tenta outro mês, não dá certo, tenta outro mês, não dá certo, começa um processo muito difícil, né? Desesperador, né? Porque é uma coisa que é muito natural, né? É desesperador. Eu imagino que seja mesmo, porque é muito natural, né? Aquilo que você faz em casa, né? E aquilo que deveria ser natural para todo mundo, mas para algumas pessoas não é. Né? Mas, Lau, é porque, na verdade, quando a gente pensa no progresso do ser humano, né, a gente pensa que a gente tem que ter descendentes. Então, quando você pensa, eu estou estudando para ter uma formação, porque eu preciso trabalhar para ter bens, para eu passar para os meus descendentes, né? Uhum. Então, isso é um pensamento natural da maioria das pessoas. E aí, a hora que você olha para trás e vê a educação, né, a cultura que a gente tem, o ensino que a gente tem, não na escola, mas na vida, né? Todo mundo quer passar alguma coisa para alguém, não bens materiais somente, mas ensinamento, vivência, né? A gente quer passar isso para alguém. Quando você faz um propósito na sua vida, eu quero comprar um carro. Você trabalha, junta dinheiro, vai comprar um carro. Quero trocar meu carro. Eu junto dinheiro de novo e troco meu carro por um carro melhor. E aí, a hora que você fala, agora eu quero ter um filho, e não consegue, é muito difícil. É desesperador. Né? É muito difícil. Né? Ainda mais essa sociedade que quer controle de tudo, né? De tudo. Aí é mais difícil ainda, porque coisas da biologia a gente tem pouco controle, Exato. né? Começamos, né, falando, mas não falando o que é infertilidade. É porque a gente fala pouco. Então, vamos pelo menos conceituar, né? Fala aí para nós. Vamos lá. Infertilidade, então, é o conceito, né, médico de infertilidade, é quando um casal está tentando engravidar com relações sexuais frequentes. Esse pedacinho é um pedacinho que a gente precisa entender, né?
com relações sexuais frequentes. Então, não adianta você achar que vai cair do céu a criança, né, o embrião dentro do seu útero, porque não vai. Precisa do espermatozoide, precisa do óvulo, eles precisam se encontrar, crianças, né? Então, precisa ter relação sexual, né, um casal hétero, que precisa ter relação sexual frequente. O que a gente considera como relação sexual frequente? Pelo menos 2 vezes por semana, pelo menos, né? O ideal é de 3 a 4 vezes por semana. No período fértil, isso também é outro pedacinho que as pessoas se esquecem, né? Porque as mulheres têm ciclo menstrual. Esse ciclo menstrual apresenta um período fértil que a gente precisa aprender a conhecer esse período fértil. E quando esse casal está tentando com relações sexuais frequentes no período fértil, pelo período de pelo menos 12 meses e não consegue, a gente considera esse casal infértil. Isso aí. E a infertilidade, ela é muito comum, é uma doença muito comum. Ela acomete um em cada 6 casais. Então é muito comum. Porém, como a gente tem aí um tabu muito grande com relação a essa doença, a gente não comenta sobre essa doença, a gente acha que é só a gente, né? Quando está acontecendo conosco, a gente acha que é só a gente, que mais ninguém tem infertilidade. E aí, quando por acaso acontece de você contar isso assim escondidinho, né, para alguma amiga, quando você está assim, quando ela tá bêbada e não vai lembrar. E quando que você não está aguentando mais, que você conta para uma amiga, aí você descobre que talvez a amiga também passou por isso, uma outra que ela conhece também passou, aí ela te lembra de uma outra que também passou, né? E eu sempre faço uma reflexão com as minhas pacientes, é assim, por acaso, né, a gente tem vergonha de falar que tem diabetes? A gente tem vergonha de falar que tem hipertensão? A gente não trata diabetes, não trata hipertensão e tudo certo, aconteceu comigo, fiquei diabética, né? Por que a gente tem tanta vergonha de falar de infertilidade? Eu falo que lá na clínica, né, os casais, a gente nem gosta de ter uma recepção com muita gente. A gente até faz mesmo de um jeito que a recepção fica um pouco mais vazia, porque parece que está indo para um sex shop, todo mundo de cabeça baixa, ninguém quer encontrar ninguém conhecido, é uma vergonha, uma coisa assim, é muito triste, né? E a gente ainda tem que lidar com isso, assim, lidar com uma doença que não é fácil e ainda lidar com uma culpa que às vezes, né, o casal um aponta para o outro, né, e com uma culpa da família. A gente comparava muito a infertilidade com o câncer, né? As pacientes que tinham câncer, os pacientes que tinham câncer também tinham vergonha de dizer que tinham câncer, não queriam aparecer, não queriam dizer. E hoje a gente vê tanta gente se manifestando que venceu o câncer, que está passando por um tratamento com câncer para encorajar outras pessoas, e a gente não vê isso na infertilidade, né? Mesmo aquelas pessoas que vencem e que conseguem ter filhos, que conseguem engravidar, elas não querem aparecer. Exatamente. Não é? Elas não querem proclamar sua vitória. Elas não querem levar o bebê pra gente, tirar foto com a gente. Minha dor, olha que eu sou uma pessoa que eu peço muito, hein? Quem acompanha minhas caixinhas sabe que eu falo, traz essa criança pra eu apertar. É minha dor, porque assim, a gente quer participar dessa vitória, né? Com certeza. E a gente não pode, assim, às vezes passa por nós até não quer se mostrar, né? Assim, nem conheço aquela pessoa. Atravessa na rua. Como se a gente fosse meio traficante, assim. Eu fui lá, entreguei aquele menino, mas não posso contar que foi desse jeito. Exatamente. E isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. Muito. Nossa, porque é tão gostoso quando você consegue ver a vitória de alguém, né? Aquele casal que está tentando há tanto tempo e que não consegue, que de repente eles conseguem engravidar com ajuda, né? O que não é vergonha nenhuma, gente. E aí você estava falando isso, mas aí eu me lembrei de uma coisa que enquanto você estava falando, né? Que as pessoas têm vergonha, né? De falar do tratamento, que passaram por um tratamento, exceto casais homoafetivos. Mas os casais a vibe é outra, querida. Né? A vibe é outra. É outra vibe, aí é outra coisa. Porque aí não tem problema saber que precisa mesmo daquele tratamento e tá tudo certo. Que na verdade não são considerados inférteis, né? É porque falta um gameta ali. Porque falta... A gente tem que buscar em algum lugar. Falta logística. Mas falaremos disso mais adiante. Você não para de dar spoiler. A gente vai falar, mas é porque a vibe é outra. E a vibe podia ser assim para todo mundo. Para todo mundo. Podia ser leve, porque o tratamento em si
ele já é pesado. Então, se a gente pesar mais ainda, fica muito, muito difícil de carregar. Gente, né? é tudo pesado, né? Eu falo demais, né? Mas eu gosto de falar sempre das coisas que acontecem comigo. Que uma vez eu falei isso com você, uma vez quando a gente se conheceu, tem um tempo já. Não vou falar quanto. Que eu tenho vários processos, né? E ninguém me pega em processo nenhum, né? Que eu passei por tudo já. Eu lembro quando eu quis ter filho, né? Que eu falo que assim, chega uma hora que acende uma luz, gente, né? Acende uma luz em algum lugar na sua mente e fala assim, olha, acho que você podia ser mãe. Tem mulheres que não, né? Mas tem mulheres que sim. No meu caso, aconteceu quando eu tinha 30 anos. E aí eu falei, bom, acho que tá na hora, vamos tentar. E você falou, é desesperador e é mesmo, né? E olha que eu sabia, eu tinha conhecimento do que ia acontecer e tal, e conhecia muito do meu ciclo menstrual, sabia exatamente quando eu ia menstruar, o que ia acontecer e tudo. E tem um episódio muito engraçado, uma vez eu estava saindo de casa para trabalhar, eram 7 horas da manhã, eu e o pai dos meninos, né, o João, a gente saindo de casa, assim, de repente eu parei na porta, assim, do elevador, ele olhou para mim e falou assim, tá tudo bem? Falei, cara, tô ovulando. Ela ri, agora. Ela ri. É agora. Aí ele falou assim, oi? Ovulando? Falei, e ele? Leila, 7 da manhã, cara, a gente tá saindo para trabalhar. Eu falei, mas eu tô ovulando. Ele olhou para um lado, olhou para aqui, ele com a pasta, eu com minha bolsa cheia de coisa para ir. Sabe quando dá aquele momento, sabe no filme quando faz aquela música de suspense? Não. Você escuta um grilo. Eu falei com ele assim, vamos voltar nele. Oi, voltar para casa. E, gente, é assim. Então, quando as pacientes chegam no meu consultório e falam comigo assim, eu não aguento mais virar pro meu marido e falar assim, olha, período fértil, tem que transar todo dia. É isso aí. Sabe? Porque transar vira uma obrigação, gente. É desesperador. Entendeu? Você tá transando pra ter filho. E, sexo é uma coisa tão gostosa, por que a gente não pode, né? Mas não, a gente fica neurado. Neurado. Entendeu? Não foi uma vez só, né? Isso é que eu contei pra vocês, mas eu enlouqueci uma hora. E isso é uma coisa que a gente escuta muito, né, no consultório. Esse tempo de espera, né, esse tempo de tentativa causa muita frustração, porque é o sexo é o sexo programado. Exatamente. Né? O sexo por obrigação. Por obrigação. E que é muito chato. Exatamente. Né? E aí, assim, você colocou aí o marido na história, né? Queria aproveitar e falar um pouquinho dessa busca, né, pela gravidez, que ela é muito mais da mulher do que do homem, né? E não deveria ser, não né? deveria ser, mas é muito mais. A gente tem visto, né? Antes, acho que eu via mais as mulheres indo mais sozinhas no consultório, hoje menos, né? Graças a Deus. Hoje eles estão indo mais vezes no consultório junto desde a primeira consulta. Eu acho que a gente conseguiu conscientizar um pouco, né? A gente bate muito na tecla de que a infertilidade é do casal, de que sem a pesquisa masculina a gente também não consegue fazer alguma coisa, né? Mas a gente ainda vê mulheres carregando esse fardo sozinhas e muitas vezes, eu vejo isso ainda, muitas vezes no consultório, as mulheres que chegam e falam assim, não, eu vim primeiro, né? Eu vim primeiro porque aí depois, porque vai que o problema é comigo, a gente não precisa mexer com ele. Mas como assim, minha senhora? Né? Não precisa mexer com ele. Não é assim. E aí é muito importante a gente falar, né, que mais ou menos em torno de uns 40% dos casos, a infertilidade ela vai ser dos dois, né? Vai ser exatamente 40% das vezes ela é 30% mais ou menos ela é masculina, mas ela pode ser dos dois em até 40%, 50% das vezes. Então não adianta ficar tratando, ficar investigando apenas um e não investigar o outro, né? E muitas vezes a dificuldade maior que a gente tem é de fazer investigação masculina, que é a investigação
mais fácil. Mais fácil, com certeza. Né? E aí eu tenho certeza que você passa isso no consultório também, que eu falo assim, não vou pedir seus exames enquanto seu marido não vier. Com essa cara bonita. Assim. Ou então, E ela o que eu falo chateada. muito não é isso. Eu passo já os exames para todo mundo. Mas eu só posso dar o próximo passo enquanto eu vejo todos os exames. Por isso que ela é legal e eu sou chata. Eu não posso dar o próximo passo se eu não ver todos os exames. Preciso ver tudo. Por quê? Pode acontecer de ter um fator feminino e ter também um fator masculino. E aí a gente fica lá fazendo tratamento, pensando só no fator feminino, e existe um fator masculino que não foi avaliado. E isso não é incomum. A gente recebe muita paciente. O tratamento que está sendo feito com a mulher. Exato. E a gente recebe muito paciente assim, né? E eu já recebi paciente que ficou 8 anos no consultório do ginecologista, fazendo coito programado, indutor de ovulação, e nunca tinha feito um único espermograma. E aí, quando ela chegou depois de 8 anos, o espermograma era... Mas você não acha que os caras... Aí, porque eu sou desbocada, né? Então, vou falar. Você não acha que os caras ficam com vergonha de achar que é broxa? Acho. E não tem nada a ver. Acho, né? Ela fala até baixinho. Acho, não, eu acho que sim, é muito difícil, gente. É difícil para eles também. Agora eu vou me colocar do outro lado, né? Assim, não posso ficar só detonando. É difícil para eles também. Né, assim, é muito difícil para a mulher, porque a mulher tem que fazer muitos exames que são muito mais invasivos e desconfortáveis para a mulher, mas eles também vão numa clínica num laboratório para poder colher um espermograma. Não tem nenhum acolhimento nesses lugares. Eles recebem lá um potinho no meio de todo mundo e a recepcionista entrega e fala naquela salinha ali. E o cara tem que se virar. Senhor que vem colher um espermograma ainda fala alto. Então, assim, é muito triste para eles também. Eu tenho o marido de uma paciente que ele, né, ficaram muito amigos e tudo. E ele fala assim, Leila, uma vez eu fui coletar um espermograma e eu cheguei no laboratório, assim, tinham algumas pessoas. E aí eu fiquei na minha, né? Cheguei no balcão e fui apresentar documento, não sei o que e tal, e a menina falou assim, cadê o seu pedido? Aí ele falou assim, tá aqui. Aí entregou o pedido, ela falou assim, ah, sim, espermograma completo. Aí ele olhou e falou assim, não, esse é o meu. Aumentou até o tom de voz. Esse não é o meu. Então, mas, assim, realmente, eu acho que falta acolhimento. Falta acolhimento, a pessoa pensar, porque é um exame que eles têm vergonha, né? Assim, é um exame simples, né? Uma bobagem. Isso todo dia, né? Mas na hora de fazer no laboratório tem vergonha, claro, né? E assim, aí também tem o outro lado, aquele cara que não quer fazer nem é por vergonha, porque acha que, não, para mim, não tem problema, porque eu já tenho um filho. Já tenho um filho, isso é importante. Né? Eu já tenho um filho, não tem problema. O problema é com você, não é comigo. Eu já tenho um filho. E isso, gente, não tem absolutamente nada a ver. O fato da pessoa ter tido um filho anteriormente não quer dizer que ela não possa ter um problema atual, né? Muitas coisas podem acontecer e levar a pessoa a ter um problema atual. Então, tem que fazer o acompanhamento, a avaliação dos dois. Até porque ele agora quer ter um filho com outra. Com outra pessoa. Né? E mesmo os casais que já têm filhos e que querem um segundo ou um terceiro e não conseguem, também podem ter problemas. Exatamente. Né? Então, eu acho que resumo da ópera, tem que fazer exame dos dois. Dos dois. Né? E tem que lembrar que né, dos dois, a questão é dos dois. E aí você falou assim, eles têm muita ideia, né, de que a infertilidade é a mesma coisa que impotência. Uhum. E não é, né? O cara são duas coisas totalmente diferentes. São duas coisas completamente diferentes, né? Ele pode ter impotência, que é a dificuldade de ter uma relação sexual, de ter uma ereção, e ele pode ser completamente fértil, ter um espermograma normal, ter espermatozoides e ter uma dificuldade de ter relação sexual. E o contrário também. Ele pode ser completamente normal, ter relações normais e ter infertilidade, ter algum problema nos espermatozoides. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E não é um atestado de impotência. Né? Você receber um diagnóstico de infertilidade masculina
não é um atestado. Não mexe na sua virilidade, Senhor. Não mexe. Né? Não mexe. Não é isso. E a gente, então, agora precisa começar, né, a falar um pouco mais dessa questão que é o casal, porque o que eu vejo muito no consultório é essa questão mesmo da culpa, né? E assim, é com você, o problema é com você, então eu não preciso me envolver muito. O problema não é comigo, mas não é, o problema é daquele casal, o problema é dos dois, né? E quando nós somos duas ginecologistas, né? Mas quando a gente fala de homem, a gente tem que incluir os urologistas aí também, porque a gente precisa muito deles. Muito. Né? Claro que as pessoas às vezes me perguntam assim, mas você pode pedir um espermograma? Posso, né? Qualquer médico pode pedir um espermograma, não tem problema, mas às vezes a gente precisa da ajuda do urologista em casos onde a gente não vai conseguir resolver ou que a gente precisa de uma investigação um pouco mais profunda, né? Então, meninos, não tenham medo de ir ao urologista, né? Ele não morde, vocês não vão se apaixonar, tá tudo certo. Na minha opinião, inclusive, eu acho que deveria ser uma consulta obrigatória. Rotina. Com certeza, obrigatória. Eu também acho. A gente poderia pedir o espermograma como um exame inicial, como a gente faz, mas um acompanhamento com o urologista junto com a gente só tem a agregar. Né? Muitas vezes a gente tem coisas que o urologista, mas assim, um urologista especializado em reprodução, né? Não adianta um urologista qualquer clínico geral, né? Muitas vezes esse urologista especialista, ele tem muito para poder agregar e nos ajudar, né, no tratamento. Que sempre, né? Eu acho que sempre, eu concordo com você que deveria ser uma rotina. Eu acho que assim, a gente fala tanto, né, da infertilidade, de estar pedindo exame, o que vai fazer, dessa culpa, que eu acho que é uma coisa que precisa ser resolvida, né, precisa ser desmistificada, porque os casais precisam andar juntos, né, uma caminhada que eles têm que estar juntos. Né? Eu brinco no consultório que eu falo com eles assim, a gente vai casar, nós três, mais a equipe toda que está envolvida aqui durante todo o tratamento, né? Porque se não tiver o engajamento da mulher, se não tiver o engajamento do homem, se a equipe médica também não tiver engajada no tratamento, a gente realmente não vai conseguir. Exato. Né? E é um momento, eu acho, que a medicina está crescendo muito, né? A gente tem visto muitos avanços nas técnicas laboratoriais, a gente tem visto uma inteligência artificial aí tomando um espaço grande dentro da reprodução assistida, né, Lau? E eu brinco assim que a gente resolve quase tudo, né? Quase tudo. A gente tem tratamento dentro da reprodução assistida para quase tudo, né? Embora a nossa taxa de sucesso não seja assim tão maravilhosa, né? Hoje a gente tem muito mais tristeza do que felicidade, mas a gente tem muita modernidade chegando, a gente tem muita coisa nova aí tomando espaço, e se a gente utiliza essa tecnologia, se a gente utiliza essa modernidade para tantos tratamentos, por que a gente não pode utilizar, né? Também, não utilizar, a gente já utiliza na reprodução assistida, mas por que a gente não pode ter esse desprendimento de dizer, eu estou correndo atrás do meu sonho, eu estou buscando ajuda para concretizar o meu sonho de ser mãe, de ser pai, de ter uma família, né? Investir no projeto. Exatamente. É um projeto, né? Exatamente. Eu tenho um projeto ali de ter minha família e eu estou fazendo o que eu preciso fazer para poder ter esse projeto realizado. Eu acho que ainda é um tabu e a gente precisa trabalhar em cima disso para que as pessoas possam, né, tirar mais fotos com a gente. Isso, levar os bebês pra gente ver. Pra gente conhecer. Deixar a gente fazer foto com o bebê e postar no Instagram. Não colocar no Instagram, né? Então, isso eu vou dar um depoimento aqui, Eu fui obstetra minha vida toda, né? Eu deixei de ser obstetra em 2018. E era uma delícia, né, atender as pacientes durante esse período da gravidez e de fazer o parto, e dessa mulher chegar lá, né, esse casal chegar lá com o neném, fazer foto. A gente não tinha Instagram naquela época, né, 2018 ainda não era essa febre, né.
Mas tinha aquela comemoração quando essa mulher chegava lá, chegava com presente pra gente, chegava feliz, porque a gente fazia parte daquele processo. E isso acabou, depois que eu comecei a trabalhar com reprodução. Você parou de ganhar presente. Mais com só reprodução, né? Parei de ganhar presente, mas mais do que parei de ganhar presente, depois quando dá certo, no dia que a gente, né, dispensa para o pré-natal e ainda durante o pré-natal, muitas das minhas pacientes continuam mandando mensagem, continuam mandando ultrassom. É menina, é menino. E eu já fui em chá revelação, que eu amei. Mas depois de um tempo, a coisa vai esvaindo, vai se perdendo, né? E é uma comemoração diferente. São poucas as pacientes que voltam lá na clínica com as crianças para a gente poder fazer fotos. São poucas que têm essa coisa de falar, né? Olha, eu tenho muito carinho por ter vivido esse processo aqui e ter dado certo. E mais ainda, aquelas que não deram certo, que infelizmente são a maioria, elas deixam para a gente muitos depoimentos, assim, que o meu percurso aí foi um percurso muito legal, eu me senti muito acolhida, foi muito bom, mas ele não deu certo. Então, assim, é uma parte da medicina difícil, né? Reprodução não é uma coisa muito simples. E você sabe, né? Que, assim, você falou que a jornada, as pessoas se sentem muito solitárias, né? Eu, quando passei por isso, meus meninos são de reprodução, todo mundo sabe, eu conto isso para todo mundo. Eu tinha vergonha de falar com as minhas pacientes, né? Que eu estava passando por um tratamento, né? Olha que incrível, né? Olha que incrível, você médica e tinha vergonha de falar que estava usando da ciência para conseguir o seu projeto. Olha que incrível. Exatamente. O dia que eu falei a primeira vez, eu lembro quem era, né? E ela é, né, minha paciente até hoje. O dia que eu falei a primeira vez, que eu falei, eu vou te contar uma coisa que eu não tenho contado para ninguém, porque ela estava muito angustiada e, né, muito revoltada e tal. E eu contei a minha história para ela. Quanto tempo eu demorei e tal. Vou falar isso num outro episódio, que é grande, né? Eu contei a minha história, falei o que eu tinha passado e tal, não sei o quê. Ela olhou para mim e ela falou assim, me xingou, né, primeiro, não vou xingar assim nesse momento, falou assim, como você não me falou isso até hoje? Você tá deixando eu ficar chorando aqui, achando que eu tô sozinha? Então, assim, a gente acaba se descobrindo, né? E uma das coisas que eu acho importantíssimo no tratamento é o apoio, a rede de apoio, né? Eu passei pela jornada da reprodução muito sozinha, né? Eu e João só, né? Vou contar só mais um episódio, porque é engraçado. Os tristes eu não conto, não. A gente tentando engravidar, já tínhamos feito um tratamento, não tinha dado certo, tá? A gente foi passar o Natal no Pombo. No Pombo acontecem várias coisas, né? E aí, no Natal, não sei o que e tal, alguém da minha família que é de Rio Pombo, né? Virou e falou assim, falou pra mim, você dá um jeito, porque você tá ficando velha, hein? E falou com ele, João é só um pouquinho mais velho que eu, virou e falou assim, você também, você vai ser avô, hein? Ele falou assim, não preocupa não, porque eu sou infértil comendo, porque eu sou infértil, e aí a gente não vai ter filho mesmo. Acabou o Natal, né, gente? As pessoas olharam pra cima, assim, eu olhei pra ele, e ele falou assim, ela não ia parar de falar nunca. Meu Deus do céu. Então, assim, a gente vai suportando aquilo até que chega uma hora que a gente não aguenta mais, né? Então, eu sempre falo que a rede de apoio é muito importante, gente. Tem alguém, um psicólogo, um terapeuta, um grupo de apoio, mãe, pai, irmão, amigo, primo, o seu cachorro, o seu gato que você senta e conta o que está acontecendo, pra você desabafar. Isso é muito importante. Isso, rede de apoio. Né? Rede de apoio. Psicólogo, eu acho que, assim, sem psicólogo a gente fica muito a pé também dentro de uma clínica, né? Sim, é muito importante, tem que ter, né? gente, a pessoa precisa ter o acompanhamento, porque não é fácil. E ajuda muito ter rede de apoio. Ajuda muito também a aprender a falar umas palavrinhas, né? Ainda que seja mentalmente, né? Quando vem essa pessoa falando essas coisas aí. Né? Nem que seja mentalmente. Fecha o olho, né? Tem que aprender a falar umas palavrinhas, né?
E entender também de sair dessas situações, né? Eu não oriento a responder igual o João respondeu, eu oriento a responder diferente, assim, um negócio bem chocante, assim. Eu falo, quando você tiver alguém falando alguma coisa, você fala, olha, eu vou ali fazer xixi, você me dá licença que fulano chegou, e sai de perto. Ou então responde uma coisa muito esdrúxula, né? Não, nós decidimos que a gente não vai tentar ter menino agora, porque nós vamos fazer um mochilão para a Europa, 45 dias primeiro. Então nós estamos programando nosso mochilão. E aí a pessoa fica olhando para você assim, mochilão? Nessa idade, né? Aí a pessoa fica assim tão confusa lá nos pensamentos dela que ela te esquece, você sai fora da situação. Então, a gente também tem que aprender, né? Tem que aprender a sair dessas coisas, assim, porque machuca, né, Leila? Você passou por isso, machuca. Né? Você tá vivendo um momento que é difícil. Você está vivendo uma situação que não era o que você esperava. Você tinha programado que era janeiro para nascer em outubro. Você tinha programado que tinha que ser libriano, né? E aí, de repente, nós já estamos em junho do outro ano e não aconteceu. O pobre do menino nasceu capricorniano. Tá lá. Nem vem, tá? Que é o melhor signo. E o outro é canceriano. Nem vem, tá? Dramático. Então, assim, nem vem que Capricórnio é o melhor signo. Nem vem. Começou. E aí, assim, isso tudo vai deixando e vai atrapalhando muito o casal também, né? Com certeza. O casal vai desgastando, assim, emocionalmente, o casamento vai ficando mais difícil também. Então, ter a rede de apoio, ter um apoio de um psicólogo, são coisas que a gente sempre vai orientar, né? A gente sempre vai falar com esse casal, porque é importante, né? Isso daí, para vivenciar, né? esse momento da infertilidade. Acho que é duro, mas nós estamos aqui para isso. Exato, e dá para passar, né? A gente hoje tem muito recurso, né? A gente tem uma medicina muito avançada, claro que não conseguimos 100% de sucesso nunca, isso é fantasia, quem promete isso é mentira, né? Mas a gente tem muita coisa para fazer e o mais importante é a pessoa entender que não é uma culpa dela, não é um castigo, não é um pecado, procurar tratamento é lícito e que vale a pena. Com certeza. Tá lá os dois. Isso mesmo. Maravilha. Se você curtiu esse episódio, compartilhe com alguém, segue a gente nas redes sociais, escuta a gente nas plataformas de áudio, que a gente está aqui de 15 em 15 dias trazendo assuntos maravilhosos para você. Um beijo, gente. Até o próximo episódio.